canto, porque hoje livre sou, ainda aprendendo, declare maravilhosa graça, teu amor que não falha, ele não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É por isso que nós cantamos nessa noite, é por isso que nós adoramos nessa noite, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A causa de estarmos nessa casa de oração é a causa de adorarmos ao Senhor, de buscarmos por mais essa presença maravilhosa. Amor que constrange, amor que transforma, amor que nos modifica de dentro para fora. E o mínimo que nós podemos fazer é adorar ao Senhor, é exaltar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele é. Conforme nós cantamos nessa canção, foi o sangue dele que nos salvou, foi o sangue dele que nos purificou. E o mínimo que nós podemos fazer é adorar a esse Deus maravilhoso, ao nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ah, Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós rendemos adoração e declaramos que viemos te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para De novo, vem, cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Totalmente amável. és totalmente amável, totalmente Te digno, adoramos, Senhor. tão Te entregamos louvor. para Aleluia, aleluia, aleluia. Eis aqui um povo que se reúne porque ama ao Senhor. Eis aqui um povo que se reúne, ó Pai, independente de tempo chuvoso ou não, mas se reúne com firme propósito de entregar a Ti louvores, Senhor. Entregar a Ti um culto, um perfeito louvor. Aquele momento em que a alma louva mais do que o volume da nossa corda vocal, mais do que o volume da nossa voz. A nossa alma glorifica o nome do Senhor, e a igreja vai glorificando também. Solte a sua voz agora e
diga o propósito da sua vinda a este ambiente sagrado, a razão de estarmos aqui reunidos aqui agora. E eu não tenho dúvida, o firme propósito, como diz essa canção, é adorá-lo, Senhor, é adorá-lo, Senhor. Permita o Senhor ouvir a sua voz, cristão. Permita Ele agora ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua busca. Há uma promessa bíblica: buscar-me-ei e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Abrimos a Ti, Senhor, abrimos a Ti, Senhor, o nosso coração. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Visita a sua igreja, Senhor. Visita com o Espírito Santo. Visita, Senhor, com os dons do Espírito Santo. E flua em nós os frutos do Espírito Santo, Senhor. Adorando, 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 adorando. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua busca agora, o seu envolvimento com o Senhor, o seu envolvimento com Ele, através da oração, através de um coração verdadeiro, porque Ele importa que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Aleluia! O Senhor é bom. Do início imagine, para aquele que não conhece o hino, também possa louvar. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. É agora, diz. Eu vim declarar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Mesmo. és meu Adore, adore mesmo. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Adore, adore, as vozes louvam o Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Seu nome seja louvado, ó Pai. Seu nome seja louvado, ó Senhor, por cada amigo, irmão e irmã que aqui está. Receba nosso louvor, ó Altíssimo, pois é gerado, é fruto de um verdadeiro coração. Muito obrigado, Senhor. Você diga muito obrigado, Senhor. Diga: eu vim para adorá-lo. E aplauda ao Senhor bem forte, gente, bem forte. Aleluia! E você diga: graças a Deus. Obrigado até aqui, depois louvamos mais. Boa noite, irmãos. Tivemos um dia bom hoje. Essa madrugada de chuvarada, tudo jóia lá na sua casa.
Então diga glória a Deus, né? Que bom. Sente-se, crianças, boa aula para vocês. As crianças vão seguindo para o departamento infantil. Você que é pai, você que é mãe, incentive, ensine o seu filho já indo aprender desde cedo na escola bíblica, lá na escolinha infantil, tá bom? Bem-vindo todos, bem-vindo visitante, bem-vindo quem é de casa. Eu sei que nada de Deus é ao acaso. Ele tem tudo milimetricamente comandado, coordenado. Os louvores, o momento da palavra, o momento de uma ministração, o momento da sua chegada, isso aí tudo está debaixo da mão protetora, abençoadora de Deus. Amém, gente? Isso aí tudo está sob controle, pode acreditar. Bom, nós estamos explicando para quem também vem visitando, nós estamos em uma maratona ou em uma peregrinação abençoada. Estamos investindo parte do nosso verão, parte do tempo do nosso verão, no estudo bíblico. São os estudos de verão. Nós estamos tratando sobre os dons do Espírito Santo. Nós já tratamos de alguns, mas ainda tem alguns a serem tratados. Mata a minha curiosidade, quem veio, por exemplo, domingo passado? Levante a mão assim. Que joia, que benção. Se porventura você perdeu alguma lição, naquela porta central, eu já pedi ao obreiro, tem as lições passadas, você não perca uma, anote, grife, sublinhe, se não tem a pasta, pegue com o obreiro ao final, para você poder ter o estudo completo, tudo bem? E o tema de hoje, eu imagino que todo mundo já recebeu, você já deve ter aí na sua mão, o tema de hoje, qual é, gente? Operação de Maravilhas. Uma coisa eu te digo antes de começar a leitura, Operação de Maravilhas seria um tema que seria possível tratar junto com o que nós tratamos domingo passado. Você tem boa memória do que tratamos domingo passado? Foi dons de curar. Elas são muito próximas uma da outra. O dons de curar, em aspas, só para a gente entender, seria como a operação de maravilhas no assunto corpo enfermo, no assunto enfermidade, entende? Então, para diferenciar muito claramente os dons de operar com os dons, ou os dons de curar, com os dons da operação de maravilhas, a diferença principal é porque os dons de curar envolvem um corpo ou alguém enfermo. Já o dom de maravilha é toda a operação divina que não envolva o assunto cura divina. Aí fica muito claro. Por isso que eu te digo que seria possível termos tratado os dois assuntos domingo passado. Mas como ninguém está com pressa, eu particularmente não estou, você está ou não? Eu quero é receber mais de Deus. E você? Quer também? Então você diga, fala comigo, Senhor. E Ele falará. Anote, pegue nota. Quer me deixar mais feliz? É você ao final da lição estar com anotações, grifado, flechinha daqui, flechinha de acolá, porque significa que você está assimilando o assunto. Agora, terminar a lição e você querer deixar ela intacta, como se ninguém a tivesse usado, aí eu fiquei um pouco triste. Anote, pegue nota, tá bom? Vamos lá. Operação de Maravilhas é uma intervenção sobrenatural e inexplicável de Deus. Algo que seria impossível de acontecer, torna-se realidade pela atuação do poder divino. Esse dom também é chamado de dom de milagres. Então, dependendo da tradução bíblica, sabemos que isso existe. A RA, Revista Atualizada, a RC, Revista Corrigida, a NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, a NVI, que é uma versão internacional. Dependendo da tradução, é possível você ver dom de milagres. E dependendo da tradução, é possível você ver operação de maravilhas. Qual está certa, pastor? São sinônimos, não tem certo, não tem errado. Veja o que diz a seguir: os milagres
São intervenções diretas de Deus no homem ou na criação. É a ordem natural, sendo mudada a partir da oração confiante de um ou mais de seus servos. Isso aqui me encanta, eu pauso aqui um pouco. Você perceba que é uma mudança ao curso natural. É uma contrariedade ao eixo ou acontecimento natural. Isso fruto da oração de um homem ou uma mulher de Deus. Você imagina que privilégio nosso, pessoal, poder através de uma oração de fé ou da fé, mudar toda uma trajetória que estava consumada, mudar todo o ritmo. Quem sabe alguém diz, pastor, pelo andar da carruagem, ou pelo curso natural, eu vou largar minha mulher. Pastor, pelo curso natural, o doutor já me falou que eu não vou aguentar por muito tempo. Estou enfermo, estou em fase terminal, estou com certa doença. Vai ver, esse é o raciocínio natural. É o andar normal. Ou quem sabe alguém que diz, pastor, minha família deve estar praguejada, porque o meu pai se separou, meu irmão mais velho se separou, o irmão do meio separou. Pastor, eu já sei, nos próximos dias eu também vou separar. Uma maldição familiar. Pode ser que seja o ciclo dos acontecimentos, mas a oração de uma pessoa de fé pode mudar esse ciclo. E você diga graças a Deus. E muda, gente, e muda. Eu lhe provo, eu vou citar alguns versículos extras à lição, e você pegue nota, veja o que Deus trata com a gente hoje. 1 João capítulo 5, é o primeiro texto de leitura hoje, extra da lição. No capítulo 5, no versículo 14, a Bíblia tem como título a eficácia da oração. O quanto a oração é eficaz. Verso 14, se prefere, acompanhe pela tela, não há problema algum. O verso 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, tem hábito de grifar, grife isso aí, segundo a sua vontade. O que mais diz? Ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então perceba que esse texto de 1 João está tratando sobre a eficácia da oração. Nós sabemos que tudo que nós apresentarmos a Deus em oração, sendo sua vontade, acontece. Por que eu te pedi para destacar o sendo da sua vontade? Porque há certos pedidos, há certas orações que não batem com a vontade de Deus. Imagine alguém desejoso de uma função na empresa, ocupada, ora a Deus, Senhor, libera uma vaga para mim aqui dentro, mas está tudo ocupado. Faça alguém mudar de cidade, faça alguém porventura se acidentar, ou faça talvez alguém porventura morrer. Eu preciso muito dessa vaga, Senhor. Isso é oração que se faça, gente? Isso aí não é de acordo com a vontade de Deus. E uma coisa eu digo, jamais faça uma oração como essa, primeiro porque Deus nem vai responder. Segundo, porque Deus tem um espaço para você sem ter que passar a rasteira em ninguém. Deus, Ele olha para nós, amém, gente? Deus está olhando para você. Eu deixo de acreditar a existência de um Deus que faz coisas tão grandes que não cuida dos seus filhos. Eu deixo de acreditar nisso. Ele é bom e Ele está aqui entre nós hoje, amém, gente? Ou um outro tipo de oração.
É aquele que porventura olha para a mulher do amigo da onça, e ele pensa: Senhor, ela é casada. Há um discurso: até que a morte vos separe. Senhor, eu não quero ser tão claro assim, mas se essa mulher ficar viúva, um dia eu caso com ela. O que essa oração quer dizer? Está sugerindo a morte de um amigo. Deus não está nisso não. Você bate o pé duro no chão e diga: está amarrado em nome de Jesus. Deus não está nisso não, pessoal. Então ele ouve quando o pedido é de acordo com a sua vontade. Isso aqui é muito claro. Eu citei alguns exemplos assim para chocar de propósito, mas compreenda no dia a dia. Se porventura o seu pedido está contrariando a vontade de Deus, esse pedido não terá resposta. Um segundo texto que merece ler é o de Tiago 5, verso 17. E nesse texto de Tiago, fala a respeito de um homem que conseguiu da parte de Deus ministrar muitas maravilhas. A verdade é que ao longo da lição eu vou mostrar para você vários textos sagrados que tratam a respeito da operação de maravilhas. Muitos eu vou mostrar. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 5 de Tiago. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então perceba, esse homem chamado Elias, ele por algumas ocasiões levantou a voz a Deus em oração, e muitas dessas orações mudaram o curso normal da natureza. Ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e a chuva voltou a funcionar como deveria. Esse mesmo homem chamado Elias foi aquele que certa vez desafiou os profetas de Baal. O desafio é conhecido por nós. O Elias disse: aquele que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram até se cortando: Baal, 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 responda-nos. Não houve nenhuma resposta, até chegar a vez do Elias. O Elias consertou o altar, levantou a voz a Deus em oração, e a Bíblia diz que no mesmo instante, fogo desceu do céu. Diga graças a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Homens, como diria no ditado popular, comedor de arroz e feijão como eu e como você. Quando falamos de operação de maravilha, sejamos honestos. Às vezes a gente se sente tão distante disso. Há pessoas que até desacreditam de que Deus ainda faz maravilhas nos dias de hoje. Há uma certa corrente que acredita que a operação de maravilhas, ela só aconteceu no Antigo Testamento. Há uma certa corrente que entende isso. Eu particularmente, agora é uma interpretação sodresiana, eu prefiro desacreditar que Deus não haja mais com poder nos dias de hoje. O nosso Deus perdeu a força, o nosso Deus perdeu o poder, o nosso Deus perdeu a disposição de fazer maravilhas. Eu desacredito. Ele ainda opera em nosso meio nos dias de hoje. Amém, gente? Oxe, não tenho dúvida. Quem já foi alcançado pela graça de Deus, levanta a mão assim, já foi? Você solta daí um graças a Deus. Não tenho dúvida disso. Mas a ênfase dessa leitura é verso 17, que lemos: ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, meu irmão, não se exclua da operação divina. Não se sinta um peixe fora d'água.
Não julgue que o mover de Deus sempre será disponível aos outros, mas você não tem direito, porque afinal de contas você veio de uma família pobre, afinal de contas você malemaia desenha seu nome. Para de se diminuir. A operação de Deus estava sobre um homem que sofria as mesmas paixões, as mesmas limitações que eu e você vive hoje. Entende isso? E glória a Deus, né, gente? Seja você um servo usado por Deus, seja você um homem de Deus, seja você uma mulher de Deus. Prosseguindo, o dom de milagres provoca o desprendimento da energia divina em uma manifestação de poder sobrenatural no reino natural, ou seja, abre-se um leque do sobrenatural, das coisas dos céus acontecer no plano natural. Vivemos experiências que não são desta vida, vivemos experiências celestiais. Hoje de manhã teve uma irmã com um sorriso nas orelhas, é a expressão que eu uso. O sorriso dela estava lá nas orelhas e ela disse: pastor, estou muito feliz. Pois me conte, o microfone foi até ela. Pastor, meu neto, foi neto, né? Meu neto, pastor, já estava a caminho da sala de cirurgia, já estava se preparando para isso. O doutor resolveu fazer uma última avaliação e ele disse: esse menino não precisa de cirurgia nada, ele está bom. Diga amém, gente? Ele está bom. E um exame, coisa de pouco tempo atrás, estava provado que a criança necessitava de uma intervenção cirúrgica no coração. Certamente a equipe de Deus fez a cirurgia antes. E você diga: Deus é bom demais. E ela hoje, sem exagero, pena que eu estava sem equipe da TV, mas ela abriu o sorriso assim lá nas orelhas. Quem é que não abre, né, gente? Oh, Deus querido, Ele é bom. Continuando. Está diretamente ligado aos dons da fé e da cura, sendo que a fé, tratamos, né? Sendo que a cura, melhor dizendo, está associada ao ser humano, corpo, alma e o espírito, enquanto o dom de milagres abrange também e principalmente eventos fora do homem, já não são assuntos relacionados a corpo enfermo. As leis da natureza são alteradas pela operação de maravilhas. A lei natural, por exemplo, a qual faz o ferro afundar, foi invertida no caso da viga que Eliseu fez nadar. Deixa eu te explicar isso aqui. Esse texto tem a referência bíblica de 2 Reis 6, 5 e 6. O que é essa história? Haviam certos trabalhadores beira-rio cortando madeira. A proposta era construir um galpão maior para hospedarem. E então, um deles pegou um machado emprestado. E ele lá fazia o movimento que exige o machado, vai e faz força e larga o machado, estava trabalhando tudo perfeitamente. Mas em um desses movimentos, o ferro escapou da madeira e caiu dentro do rio. Ele procurou então o pastor, o profeta, e disse: profeta, o machado era emprestado. E agora, profeta, o que faço? O profeta, num ato de fé, repito, reverteu o natural, com uma espécie de um tronco ou graveto, jogou no rio, e isso fez o ferro, o peso do machado, zerar e flutuar. É um exemplo simples, ou é um dos exemplos, mas a ênfase que eu quero que você tenha em mente é que na operação de maravilhas, o que seria normal, o que seria consequência, não será, porque o Senhor, Ele inverte a ordem natural das coisas. E você diga glória a Deus. O machado flutuou.
Lembremos ainda também do seu sucessor, ou melhor, antecessor, o Elias, né? Que pela fé suspendeu as leis da natureza por um tempo, e o fluir do Jordão cessou, até que ele e seu servo tivessem passado. É um outro texto que tem referência, eu estou só citando. Eles estavam caminhando, até que foram impedidos pelo rio Jordão. E eles então, a exemplo do Mar Vermelho, a Arca da Aliança, por sinal, ia à frente deles. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. E diz a Bíblia que o rio se abriu, pessoal. O rio, a exemplo da história do Mar Vermelho, dividiu em dois. E eles passaram pelo meio, sem precisar molhar os pés ou sem precisar nadar. Mudou o curso normal do rio. Ao longo da pregação, eu quero, pela fé, trabalhar no teu coração, para que você que está precisando de um milagre, creia, porque o Senhor ainda opera milagres nos dias de hoje. Quem sabe você já está consumado, já montou sua estratégia para essa semana. Pastor, demito funcionários. Pastor, fecho filiais. Pastor, peço concordata. Pastor, eu peço um financiamento. Talvez a estratégia natural você já montou. Entende ou não? Que o Senhor possa lhe surpreender. Recebe a bênção? Levanta a mão assim e diga: eu recebo a bênção em nome de Jesus. Quem sabe já estava tudo bolado, já alugou até uma casa para abandonar a família. Quem sabe já estava tudo combinado. Mamãe te recebe por uns dias, está tudo jóia. Que o Senhor possa mudar o curso natural das coisas. Vai ver quando o casal estiver junto de novo, até os filhos vão dizer: uai mamãe, papai está aqui hoje? Ô Jesus, faça a obra, diga, ele é bom. O que mais? Moisés também controlou as leis da natureza quando o Egito foi infestado pelas pragas. Eu penso que seja conhecimento de todos, de que o Senhor fez cair sobre o Egito, quantas pragas, gente? 10 pragas. Essas 10 pragas foram demonstração da operação de maravilhas. Só para você pegar nota, isso está em Êxodo 7, 8, 9 e 10. 10 pragas. As águas do Nilo tornarem-se em sangue, rãs, piolho, mosca, morte dos animais, sarna, granizo, nuvem de gafanhoto, escuridão e a morte dos primogênitos. Foram 10 pragas. O Egito ficou todo infestado, pessoal, por essas pragas. Pastor, então quer dizer que o negócio foi feio? Foi. Porém, a ordem natural das coisas seria piolho em todo mundo, trevas sobre todo mundo, morte dos animais de todo mundo. Mas eis o Senhor contrariando a naturalidade das coisas. Onde havia um servo de Deus, a praga não chegava. Se o rio fizesse alguma curva a ponto de chegar até o vilarejo do povo de Deus, assim eu creio e entendo pelo contexto bíblico, na altura do povo do Egito, águas com gosto de sangue. E onde estava o povo de Deus, a água estava perfeitamente boa, até para se beber. Trevas. A Bíblia diz que as trevas eram tão densas que eram capazes até de serem apalpadas. É uma expressão bíblica. Mas para o povo de Deus havia luz. Oh Deus maravilhoso! Não tinha efeito para o povo de Israel. A palavra grega para milagres é dunamis. Há uma certa tradução que diz dinamos. É dessa palavra que deriva o termo no português dinamite.
Dinamite é um explosivo, tem grande poder. Usamos-la para tirar grandes rochas, demolir edifícios velhos e para muitas outras coisas. Então, meu irmão, isso é demonstração do poder de Deus. Quando o poder de Deus entra em cena, é uma explosão, é coisa bonita de acontecer e ver, em nome de Jesus. Poderia falar muito mais, poderia. Ali no centro da lição, eu fiz questão de destacar 4 exemplos de operação de maravilhas. Eu quero que você leia, eu vou evitar ler todos os versículos desses 4 exemplos, para não alongar o culto, mas eu resumo explicando para você. O primeiro qual é? Leia comigo. Israel atravessou o Mar Vermelho por terra seca. Cheguei de citar já nesse culto. O povo de Israel estava fugindo do faraó, estava sendo liberto do Egito, e a Bíblia diz que logo adiante deles tinha o Mar Vermelho. E o Senhor então deu a ordem: Moisés, diga ao povo que marche. E assim foi. O mar se dividiu em 2. Imagino isso, gente. E o povo passou a pés enxutos. Há quem diga: pastor, você já deve ter ouvido essa. Há uma certa época do ano que o Mar Vermelho é muito rasinho, pastor. Pois então o milagre foi maior. Segundo a Bíblia, depois vieram os carros e os cavaleiros de Faraó e morreram afogados no Mar Vermelho. Diga glória a Deus, gente. Então, perceba, a porta se abriu, o mar se dividiu para o povo de Deus passar. Quando o último servo de Deus passou, o mar se fechou e consumiu, portanto, todos os seus inimigos. História número 2, leia também por favor. Moisés fez brotar água de uma rocha. Esse texto, o povo reclamava de sede. Moisés, temos sede, temos sede, temos sede. Alguns até murmuravam: você nos tirou do Egito para a gente poder morrer de sede, morrer de fome? Moisés uma vez clamou e fez com que então pão caísse do céu, que a gente conhece como maná. Chegou o momento que eles começaram a reclamar do maná, e o Senhor Deus fez um bando de codornize cair dentro do arraial, carne. Em outro momento, sentiram sede, reclamaram, murmuraram de Moisés, e a Bíblia diz que saiu água da rocha. Eu falava mais cedo e eu repito agora, irmãos, Deus é tão maravilhoso. Tirar água da rocha é até uma expressão. Sabe aquela área que está difícil? Sabe aquele assunto que você diz: pastor, não está dando? Sabe aquela motivação que já está diminuída? Talvez é muita luta que você está enfrentando. Pois com a bênção de Deus, você vai conseguir tirar água da rocha. Sabe aquilo que você diz: pastor, está pedreira, está pesado, está difícil? Com a bênção de Deus você vai tirar resultado dessa rocha. Talvez alguém que você está indo levar o seu currículo e encontra um amigo voltando. Quem sabe o amigo voltando diz: aqui não deu nada, nem me receberam. Você tem talvez a decisão de baixar a cabeça e voltar conversando com ele, como a vida está dura. Pensei que ia ser agora. Como você também tem a fé de dizer: com a bênção de Deus eu vou tirar a água da rocha. Isso é bonito, pessoal. Com a bênção de Deus isso acontece. Os discípulos certa vez tentaram pescar uma noite inteira e não pegaram nada. De manhã tiveram um encontro com Jesus e Jesus disse: vá de novo. Eles foram de novo. E a Bíblia diz que eles jogaram a rede para o lado direito do barco, e aquele dia pescaram o que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. 153 grandes peixes. Levante a mão e diga: Deus é 10. Oh, glória a Deus. Posso falar mais? Posso?
O item número 3, que foi até assunto do nosso estudo agora da quarta-feira, diz assim: Josué fez parar o sol. Essa história é resumo também. O Josué estava numa batalha, irmãos, mas já era tarde. E o receio de Josué é que o sol se pôs. Esse é o curso natural. Chega um certo horário, a luz ou o sol vai dando lugar à lua. É natural. Só que o Josué, aquele dia, numa fé muito tremenda, movido pela operação de maravilhas, disse em alta voz, vou trocar colocando palavras do dia de hoje, e disse: sol, não vai-te embora, enquanto eu não terminar a minha batalha. E você, lua, não me apareça aqui, até que eu te autorize. Orar assim, até que vai. Tem gente que tem às vezes a cabeça um pouquinho fraca, e às vezes ora até para as paredes, né? Orar loucamente até que vai. Mas o mais sério é uma oração dessa ser atendida. O sol ficou paradinho, pessoal, como se você pegasse o DVD e apertasse pause. Tudo parou enquanto Josué estava na batalha. Sabe o que eu entendo desse texto? Resumindo um pouquinho o que tratamos na quarta. Sabe o que eu entendo? A preocupação de Josué era: batalhar eu tenho disposição, eu só não posso permitir que a luz aí de cima me falte. Você entendeu a diferença? Entendeu é nada. Você entendeu ou não? Entendeu? Ele quis dizer: Senhor, disposição para lutar eu tenho. Eu não quero afirmar que crente não tem problema. Tem, pessoal. Tem. Só que o que Josué quis dizer: Senhor, eu vou para a luta, só que não deixe a luz aí de cima se apagar. Essa tem que ser tua oração. Se a luz de Deus brilhar em sua vida, mesmo que você esteja enfrentando lutas, você as vencerá em nome de Jesus. Amém, gente? Aperta o pause aqui um pouquinho. Equipe, checa o ar, tem algumas pessoas balançando ali, eu acho que não está bem certo não. Checa para mim se está funcionando do jeito que deveria. O que mais, pastor? Item 4, o que é que diz? Elias, citei há pouco na mensagem, orou para descer fogo do céu. Que texto tremendo! E Eliseu, seu sucessor, fez o machado flutuar. Já citamos também ali atrás. Então são alguns exemplos de operação de maravilhas. Mas não para por aí. O nosso Senhor Jesus operou também maravilhas até em relação a vencer a morte. O ministério do Senhor Jesus na terra foi marcado por todo tipo de cura e milagre. Abra no Evangelho de João, por favor. O capítulo é o 21 e o versículo é 25. Olha o que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Que bonito, hein? Então a Bíblia é uma figura de linguagem, a gente conhece, a hipérbole, mas a Bíblia dizendo que na Bíblia Sagrada não estão todos os casos de milagres operados por Jesus. Aqui estão alguns. Se fosse escrever toda a história de milagre de Jesus, não caberia nos livros. E você diga: Deus é demais. Irmãos, isso é demais. Pastor, será que ele ainda faz milagres hoje? Eu te pergunto, faz?
Será que ele ainda é real nos dias de hoje? Será que ele ainda tem todo o poder nos dias de hoje? Pois eu assim creio. Caminhando quase ao final, diz assim: nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Destaco ainda os milagres da ressurreição do filho da viúva de Naim, ressurreição da filha de Jairo, e acrescento, ressurreição do próprio Senhor Jesus. A ordem natural das coisas era: morreu, sepulta. Mas é exatamente isso que estamos falando. O poder de Deus é capaz de inverter a ordem natural das coisas. Esse caso do filho da viúva de Naim foi tremendo, pessoal. Ele estava dentro do caixão e estava já o cortejo para levá-lo para sepultar. Jesus parou o enterro. Diga, Deus é demais. Jesus parou o enterro e ressuscitou o filho dessa mulher. Eu repito, não sei a quem vale. Não sei qual ordem você está vivendo hoje. Eu não sei qual consequência você até já acostumou como sendo normal. Mas o nosso Deus, Ele muda o curso normal das coisas. Caminhando ao fim, Jesus sabia que sem milagre, jamais o povo receberia como vindo de Deus. E assim dizia: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Abro parênteses, uma curiosidade bíblica. No Antigo Testamento, a demonstração dos milagres foi mais intensa. Isso é verdade. Porque era muito comum as pessoas avaliarem a manifestação do milagre para poder examinar se o profeta era mesmo de Deus. O desafio de Elias e os profetas de Baal mostra isso. Ali foi provado de que o Elias era um homem de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, além desse texto que li, ele também disse algo muito sério a Tomé: bem-aventurado quem não viu e creu. E é nesse andar que nós precisamos. Quer ver o milagre? Tenha fé mesmo sem ter visto ainda. Caminhando ao fim, 5 pontos importantes em que o mestre agiu em relação ou contrariando a ordem normal. O primeiro, transformação da água em vinho. Esse foi o primeiro milagre ministrado por Jesus, conhecida a história. O segundo, o cessar da tempestade. Aquele dia em que Jesus estava na polpa do barco dormindo, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar então ficou calmo. Terceiro, andando sobre as águas. Tanto ele quanto Pedro andaram sobre as águas. Pedro quase afundou, como sabemos, né? Quarto, multiplicação dos pães e peixes. Foram 2 multiplicações. Em uma delas, eles tinham na mão quantos peixes, ou melhor, quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Alimentaram uma multidão e sobrou comida. Que Deus maravilhoso. E o quinto, já citamos, Lázaro ressurge dos mortos. Lázaro já havia morrido há quanto tempo? 4 dias. E o Senhor chegou e ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Oh, glória a Deus. Último item, a Moisés foi concedido esse dom como credencial
ao ser enviado pelo Senhor à corte de Faraó. Porém, o segredo não é dado a homens com poderes próprios, fora do normal, nem mesmo é a capacidade e a instrução que se obtém numa escola. Fique sabido de que leia comigo, gente, o poder do Espírito Santo. Eu não tenho nenhum problema com escola, igual está escrito ali. Nenhum problema, pelo contrário, recomendo você estar numa escola. E até digo que esse ano passado, nós não tivemos a escola bíblica. Esse ano passado não tivemos. Teve a mudança do nosso reitor, a matriz da escola bíblica em São Paulo, aí foi em conselho decidido para termos agora esse ano, 2019. E quero que você se aplique ao estudo bíblico. Isso é bom, é importante. Nós temos, só abrindo parênteses, nós temos 2 níveis da escola bíblica. O nível 1, para quem não estudou nenhum assunto ainda na igreja, em matéria de escola bíblica. E o nível 2, que é exclusivo de quem já fez o 1. Nos próximos dias eu vou lhe falar mais, aí tem ficha, tem vagas limitadas, tem uma pequena taxa, quero incentivar você a se aplicar no estudo. Leia o último verso da noite, vamos lá? Esse último verso da lição, a orientação de Jesus qual foi? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Irmãos, é uma grande ousadia a gente querer fazer mais do que Jesus, né? Oxe, é uma grande ousadia a gente querer superar a obra de Jesus. Mas vamos ao menos imitar os seus passos. Vamos ao menos ser seguidor de Jesus. Amém? Sentado mesmo eu faço essa primeira oração. Coloca a mão no coração, por favor. Guarde a lição, agora é momento da oração. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo teu povo, oro pela tua igreja. Quem sabe ao longo da mensagem, algumas pessoas lembravam de tantas áreas que precisam de um milagre. Quem sabe, ó Deus, é o amor do casal que esfriou. Quem sabe, ó Deus, é a família que está toda desmantelada. Quem sabe é o filho que agora está de amizade com alguém que é vida torta e que até está influenciando negativamente no mundo do crime, no mundo das drogas. O curso normal disso, nós já sabemos, não é bom. Mas eu oro agora, Senhor, contraria a ordem normal das coisas. Contraria, Senhor, o raciocínio lógico. Contraria, Senhor, talvez até a medicina, que já deu até pouca esperança para aquele que está enfermo. Contraria, Senhor. Muda, Senhor, o caso de uma maneira muito poderosa e especial. O Senhor muda o curso da natureza. Assim como o Senhor dividiu o mar em 2, o rio Jordão em 2, assim como Elias orou e o fogo desceu do céu, assim como tantos outros casos falados e não falados aqui essa noite. Deus de maravilhas opera sobre a vida deste meu irmão, opera sobre a vida desta minha irmã, amigo, amiga. E você que entrou clamando por um milagre, eu somo a minha fé com a tua, e eu digo que os céus já entram em providência, em nome de Jesus. Será louvado o hino. Se você porventura conhece, você louve junto. Se não conhece, medite nas palavras dessa canção.
Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Aleluia! Igual ao nosso Deus não há. Igual ao nosso Deus não há maior. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando Deus, quem impedirá? É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento, o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há, não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, cante. É o Deus de maravilhas, operando, quem impedirá? É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz. Coloque de pé, por favor, cantando. É o Deus de maravilhas, diz. É o Deus de maravilhas, operando, quem impedirá? É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar a luz. Irmãos, vamos exercitar a fé hoje? Vamos. Olha para a sua mão assim, por favor. Todos façam. E diga assim: Senhor, eu te peço, coloca poder na minha mão, que o fogo do Senhor para curar, libertar, mandar fora todo o mal esteja agora na minha mão, em nome de Jesus. Permaneça assim, que eu ainda deixo uma bênção. Pai, o teu servo ouviu a tua palavra, e eu peço que o Senhor agora coloque o teu fogo na mão de cada um. Mas não é, meu Senhor, uma coisa natural, porque o natural ela já faz. O natural a medicina já faz, o remédio já faz. Eu não sei se é uma doença, ou eu não sei se é um problema mental, não sei se é um mal hereditário,
Não sei se simplesmente é um desgosto que não desce na garganta, um desgosto com a própria vida. Meu Deus, a mão desse amigo, agora no mundo espiritual, está revestida do fogo dos céus. Se tem, meu Deus, algum assunto que ele ou ela precisa do milagre, eu peço ao Senhor, manifesta entre nós o dom de maravilhas. Manifesta entre nós. Seu nome será louvado, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloque essa mão onde você precisa o toque de Deus. Seja uma enfermidade, ou seja uma luta que você está tendo e você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Se você pode, coloca a mão lá no assunto que você, num primeiro momento, eu tenho certeza, já lhe veio à cabeça o assunto para orar. Coloca a tua mão. Se porventura não dá para materializar, pastor, meu corpo vai bem, não tem como mensurar, materializar. Então coloca sobre o coração e eu oro. Fecha os olhos. Diga assim: Senhor, eu peço a tua mão sobre a minha vida. Eu creio que o teu poder está disponível. Eu creio que a obra do Senhor, os dons do Espírito Santo, de curar, de fazer maravilhas, de recriar, de levantar, de mudar a ordem normal das coisas, está disponível. Senhor, toca meu corpo, toca minha vida, toca minha família, em nome de Jesus. Agora faz silêncio, eu completo a oração. Pai, oh Pai, é tão maravilhoso chamá-lo de Pai. A Bíblia diz que qual é o Pai em que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Ainda mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, o mover de Deus aos que pedirem. E eu peço agora, Senhor, em favor dos teus filhos, desde uma enfermidade no corpo, desde um assunto em que ela clama por milagre, porventura, Senhor, o milagre na vida financeira, porventura, Senhor, o milagre, alguém que tem de pagá-la e está adiando isso, já vem por algum tempo. E se esse dinheiro entrasse, seria boa solução para os seus problemas. Eu clamo pelo teu milagre, Senhor. Eu clamo agora pela intervenção divina. Descortina os céus agora, meu Pai, para este povo que crê. Se pedirmos alguma coisa, sendo sua vontade, o Senhor nos ouve. Pois eu digo, força que se foi, doença e fraqueza nos ossos, cartilagem gasta, osteoporose, artrite, artrose, coração descompassado, doença no sangue, mal hereditário, perturbação da mente, visão de vulto, audição de vozes, alma embargada, coração oprimido, assim como qualquer outro problema. Eu levanto a voz agora e eu lhe digo: mal saia em nome de Jesus. Você levanta as mãos para o céu, o trono de Deus, e você diga: Pai, eu recebo a graça, o toque do Senhor me basta. Amém.